do ninho do passarinho natural. Que você deve passar pelo ninho, vai ter um pássaro, e você não pode pegar os ovos para as mães pássaros. Né? Tem um monte de gente que faz isso, né? Então, literalmente, as pessoas fazem isso. Morar vai trazer um pouquinho d'água já já para mim, que eu esqueci de pegar. Então, tem pessoas que fazem isso, né? Fazendo um favor, lógico. Senão, daqui a pouco o pessoal, ó, como é que você fala para morar? Faz favor, me dá água aí. Então, o que que acontece, gente? Aí a pessoa leva isso no literal, né? Leva no literal. Inclusive, quando a gente vai ver as histórias midrásticas lá, vai falar no literal, tem que extrair o segredo. E é isso que a gente está aprendendo, extrair o segredo para ver a verdade da coisa. E a gente vai falar sobre isso. Honrar pai e mãe e estar ligado ao ninho do pássaro. Né? Vamos aqui, então, comigo aqui nessa aventura. E mais tarde a gente vai falar da letra RIT, permitindo o eterno, e da letra T. Honre seu pai e sua mãe. Somos instruídos a honrar o santo e bendito seja ele, que é nosso pai. Veja, quem é nosso pai? Né? O santo e bendito seja ele. Então, nós somos obrigados, esse pai que está falando aqui. Existem níveis, né? Quem é o nosso pai? É o santo e bendito seja ele, tá vendo? É o nosso pai. E Malhut, veja, quem é Malhut? Malhut é a nossa mãe. Estudando, como que a gente honra? Estudando a Torá. Está vendo que bonito? E observando também os mandamentos da Torá. É assim que se honra. Não é para você ficar fazendo outras coisas a não ser esse, é estudar a Torá. Um homem é criado a partir de duas gotas de sêmen. Uma do seu pai e outra de sua mãe. Tá vendo? Os pais têm a obrigação de ensinar a seus filhos a aprender a Torá e boas ações. Há três parceiros na criação do homem: o pai, a mãe, que lhe deram o corpo, 50% de cada lado, e Deus que lhe deu a sua alma. Tá vendo? Então, os parceiros são esses. O próprio Eterno é quem dá a alma ao homem. O homem deve honrar os três: pai, mãe e também, né, o Eterno. Ele também deve realizar ações, tá vendo? Não dá para fazer as coisas sem realizar ações corretas, com todo o seu coração e desejo. Tá vendo? Com todo o coração, o desejo e deve-se ter também intenções corretas. Ele diz aqui, Taved, Etchabirra, Veete e Mirá. Honra teu pai e tua mãe, isso é o Shemote 20, 12. Então, a gente pode ver aqui que a palavra kebod, que é peso, na verdade, tem a gematria 26, 20 do Kaf, 2 do Beit e o Dalit 4. Então, 26, está vendo? Quem é 26? É o pentagrama. Né? Esse a gente sabe que é do Aleph ao Tav, né? Então, veja só. De novo, ó, a birra, tá vendo? Ó, que é Aleph fez de novo, Yud Kaf, ou Yud Raf, depois Veete e Merra, ou seja, a mãe de novo. Honre, né, com respeito, alegre com as boas obras, como está escrito: o pai do justo se alegrará grandemente. Michelei 24, 23, 24. Então, ele diz aqui, ó, exatamente, deixa eu achar aqui, ó, vamos ver lá que é melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Michelei 23, 24. O livro de Michelei é Provérbios, né?
Então, vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Palavra entre parênteses, depois entre colchetes, né? Então, ó, go, tá vendo? Kill, né? A gente já tem um início ali de kill, tá vendo? Gilgul, tá vendo, ó? Gilgul, e aí a palavra Iagilo, aqui, ó, são muitos segredos, tá, gente? Muitos segredos que a gente tem que descodificar, ó. Então, veja, Iagilo, tá vendo? A gente está falando aqui, ó, exatamente. Alegre-se, por quê? A palavra Iagil aqui, ela tem a primeira parte com 13, que é o Errad, Arravá, amor. Depois ela tem Yud e Gimel, tá vendo? E tem a palavra também Gilgul, se a gente completa aqui, é o início da palavra Gilgul. Aí depois ele segue ave, tá vendo? Então o que que é ave? Ave é pai. Tá vendo? Exatamente. Então, ave, pai de um indivíduo, ó, pai, tá vendo? Qual pai que ele está falando aqui, não é? Sadik. Tá vendo? O pai de um justo, ele vai ó, ver, io, lete, tá vendo? Raham. Ou seja, o pai de um justo gera um filho sábio, um Raham, tá vendo? Ó, exatamente isso. E Shemar, né? Shemar, pô, ele se alegrará com ele. Então, a tradução aqui um pouco bem longe, tá vendo? Então, tem o Shema, tem toda uma questão já codificada aqui dentro. Então, ele chama atenção, exatamente, ó, o pai do justo se alegrará com ele. Não é o pai de qualquer um, do sábio, do justo, pois é assim que se deve honrar o seu pai e sua mãe. Isso está no Raiá, em Reimá, pastor fiel, que é Moshe. Né? Então, não é de qualquer maneira. Veja, como que a gente vai um santo seja estudando a Torá e observando os mandamentos. Agora, como que você vai observar os mandamentos se você não sabe corretamente, como a gente vai ver aqui agora? Honre seu pai e sua mãe, honre o santo e bendito seja ele. Veja, honrar o eterno. Então, é ele que tem que ser honrado, que se chama teu pai. Entendeu? E Malhut, quem é Malhut? É a sua mãe. Olha, vamos ver aqui. Existem várias linguagens, várias metáforas sobre isso. Então, a Torá ela começa chamando a atenção da gente exatamente, olha, aqui está o papai e a mamãe, tá vendo? Quem é o papai? Papai é o eterno. É uma metáfora, né, gente? Não se faz imagem, é só uma metáfora. Ó, papai é o eterno. Quem é a mamãe? A mamãe é Malhut. Né? Ó, a gente está vendo aqui, ó, o eterno, né? É só uma simbologia, né? Não vamos imaginar algo fora dessa simbologia, porque a gente sabe que o Eterno, ele não tem nem perna, nem braço, nem corpo, nem nada disso. Isso são atributos que ele usou para o homem por causa do seu nome sagrado e o de Kei. Então, não tem nada que ver, não é? Eu, por exemplo, tentar ver qualquer coisa diferente disso. É só metáforas. Metáforas, antropomorfia, né? Antropomorfismo, para a gente entender uma questão maior dentro da Torá. Então, a gente vai vendo que o próprio desenho da ave sefirótica, ele assume ali uma questão em relação a isso, e que a gente tem também o próprio corpo aqui do Eterno fazendo o desenho, né, de um corpo humano, como a gente já viu de outras vezes. Então, ó, é assim que funciona. Ó. Corpo humano, ó, tronco, e aí, aqui abaixo, nós temos a perna, tá vendo? Ó? Esse é o pai. Né? Se dividindo em Yud aqui, E aqui, Vav aqui e E aqui embaixo. A mãe é Malhut. Então, ó, pai e mãe. Tá vendo? Honrarás pai e mãe. Está mudando já o conceito. Né? Então, veja, Malhut é chamado sua mãe por uma roupa de franja-língua, ou seja, o chale de oração. Agradável, talit, que é chamado de um artigo para cumprir um mandamento. Agora, vocês vão ver que isso aqui é a opinião, não é? É a opinião de quem botou em caixa alta isso aqui, que isso aqui é o talit. A gente viu que não. A gente viu em umas aulas atrás o Sixit, o talit, que é outra coisa, não é? Honra a Hashem com a sua substância, tá vendo? Mishirei é exatamente 2,8. Vamos ver aqui, ó.
mesmo estilê que a gente viu. Ó, no 2,8, eu acho que é no 3,8. Estava aqui lembrando, é 3,8. Lá está 2,8, mas é 3,8. Ó, ó, 11, ó, tá vendo? Acabou de novo o tetragrama. Aí depois é o peso aqui da palavra, et Adonai. Ele diz aqui, ó, Meroneha, tá vendo? Ó? Honre ao Eterno com toda a sua riqueza, tá vendo? Com toda a suficiência, com toda a sua inteireza, né? Com toda a sua parte superior, com tudo honre ao Eterno. Aí depois ele fala aqui, ó, um Mereshit, tá vendo? A palavra, o início aqui lá de Mereshit, tem Vav e Mem, né? Não tem com tudo, com suas primícias. Ele diz aqui, ó, com, tá vendo? Com toda, Tibuaterra. Então, com todos os seus produtos, com toda a sua cultura, com sua renda, com a sua sabedoria, com tudo que você tiver, com todo o produto. Então, a gente vai entendendo, ó, veja como funciona. Então, honre a Hashem com tua substância. Se vai montar uma casa, monte uma casa para tu estudar. Se vai gastar dinheiro com coisas que não têm substância espiritual, compre livros. Se aí ia comprar talite de R$ 1.000, ou uma caixinha, compre livros, compre um Talmud para ir estudando, compre um Zorra. Hoje um Zorra completo está R$ 5.000, compre um Zorra. Compre coisas que vai alimentar a sua alma, use o seu corpo para alimentar a sua alma. Invista na Kabbalah, que vai salvar a sua alma. Faça o seu escritório para estudo, onde ninguém possa te incomodar. Né? Então, ó, com a sua substância, estudando a Torá, cumprindo os mandamentos, como está escrito. Muita gente não vai cumprir os mandamentos porque não conhece a Torá, vai pela literalidade. Como está escrito, a duração dos seus dias está na sua mão direita e na sua mão esquerda estão as riquezas e honra. Isso, Michele 15, né? Isso fala do Eterno. Um homem é considerado pobre quando não estuda a Torá. Se ele não tem estudo de Torá, ele é pobre em relação aos mundos espirituais. Nem cumpre os mandamentos. Sabe-se, desde que foi explicado pelos sábios da Mishnah, que a pobreza é a falta da Torá e dos mandamentos, que são a riqueza do homem, certo? Dependendo da riqueza ou não do homem. Portanto, a honra a Hashem com a sua substância, com todo o seu poder, e não estude a Torá para se engrandecer. Ou seja, não venha para a Torá para receber, venha para doar. Essa é o que está falando aqui. Como disseram os alunos da Torá, não transforme uma coroa de flores dos seus estudos, com as quais se engrandeça, e não dirá, estudarei a Torá para ser chamado de rabi, tá vendo? Um mestre. Mas sim, magnificai Hashem comigo, terem 3,4. Honre Hashem com sua substância, como uma criança deve honrar seu pai e sua mãe. Então, é isso que ele está falando. Ó. Estudar a Torá sem interesse, está no pequeno Avot também, e honrar o máximo que você pode as coisas da Torá. Um homem é criado a partir de 2 gotas de sêmen do esperma de seu pai. São criados ossos, tá vendo? Os ossos vêm do corpo, e a brancura dos olhos também vem do corpo do pai, vem do sêmen. E da sua mãe, a negritude dos olhos. A pele e também a carne vermelha vem da sua mãe, são criados. E ambos criam uma criança para somente para aprender a Torá e as boas ações. Um homem deve ensinar seu filho a Torá. Isso é fantástico, né? Que eu sempre se falo. Como está escrito, e os ensinarei diligentemente aos seus filhos. Isso está lá no Shema, Evarim 6,7. O Shema é o 6,4, depois segue com o resto do corpo da oração. Caso contrário, se ele não ensina seus filhos a Torá, veja, ele nem precisa fazer ídolos, porque como se ele o fizesse, como se ele fizesse ídolos. Portanto, está escrito, não farás para ti nenhum ídolo. Shemot 24. Desculpida, não ensinar os filhos a verdade.
O filho ignorante está destinado a ser uma criança indisciplinada, que trata o pai e a mãe com desprezo e lhe rouba muitas bênçãos, está vendo? Então, rouba o quê? Porque ele não vai se adequar aos mundos espirituais, ele não vai entender nada, não sabe nada disso. Ele vai tratar os ensinos com desprezo. E ele vai roubar dos pais que fizeram muitas bênçãos. Pois é como ignorante e é suspeito de transgredir tudo. Tá vendo? Ele vai transgredir. Você não conhece como não vai transgredir. Até a idolatria ele vai fazer, incesto e derramamento de sangue, assassinato. Tá vendo? Pois quando o ignorante vai onde não é conhecido e não sabe dizer uma bênção, barrar, acredita-se que ele seja um adorador de ídolos, está vendo? Se alguém não sabe fazer uma bênção ou rezar de todo o coração adequadamente, ele é um adorador de ídolos. O texto continua. Honre, cabelete, a birra, honre seu pai, né? Significa mesmo que honre Hashem. Honrar seu pai é honrar Hashem, com sua substância, com todo o seu ser. Sua substância significa, né, o seu dinheiro. Né? A sua substância significa o seu dinheiro. E a sua substância significa a sua graça. Né? Significando uma melodia alegre. Né? Pois então o coração se alegra como quando qualquer melodia suave. As boas ações do filho alegram o coração do pai e da mãe. Assim, com sua substância, significa com seu dinheiro, para qualquer coisa necessária para o eterno, para as coisas do eterno. Assim como o homem honra o santo bendito seja ele, assim deve honrar o seu pai e sua mãe, pois eles estão em parceria com o santo bendito seja ele. Ele já passou, né, para um nível mais humano. Ele pôs a 3 parceiros na criação do homem, o santo bendito seja ele, o pai e a mãe, seu pai e sua mãe lhe dão o santo bendito seja ele lhe dá algo. Assim como o homem deve ter grande temor do santo bendito seja ele, assim também deve se respeitar o seu pai e sua mãe e honrá-los por todos os meios que tem, caso eles não sejam idólatras. Aí você não vai se envolver na idolatria deles, não vai ajudá-los com isso, mas é uma obrigação sua honrar seus pais e suas mães, para que os teus dias sejam longos, diz ele aqui, ó. Exatamente no Shemote, ele diz aqui, ó, Leamatse Iri Yameira, tá vendo? Então, a palavra dias aqui, ó, Yameira, pois há dias acima, vamos lá, quais são os dias acima? Ó, são as 7 sefirot. Pesach, Yevorá, Tiferet, Nis, Saúde e Yesod de Malchut, em que a vida do homem neste mundo depende. Então, tudo vai depender lá de cima. Tá? Explicamos que estes são os dias do homem naquele mundo acima. Aí já mudam. Explicamos que o dia do homem são aqueles no mundo de cima. As 7 sefirotes que são colocadas diante do santo, bendito seja ele. Agora, bendito seja ele. E por eles a vida do homem é conhecida. A terra que Hashem tem o Elohim Tedali, diz aqui, ó, é Al-Hadamá, Aretz, Hadamá, o nome Adão no meio, dois leitos na ponta, né, Biná, Malut. Te dá, a obra citada, é uma promessa dada para desfrutar do espelho brilhante, ou seja, daquilo que você espelha para cima, através dos mandamentos da Torá e da honra que você faz no Moreira. Veja, é o que eu falava. Não adianta você estudar ou rezar, acorda 3 horas, reza e não vê a aula. Não adianta você também acordar 3 horas para ver a aula e não estar no grupo rezando. É tudo uma coisa só. Tem momentos que realmente durante o dia a pessoa trabalha, etc. Vai ficar um buraco. Tem? Então, veja só como que a coisa funciona. É uma coisa ligada à outra. Também não adianta fazer tudo isso. Mas se você tem condições de ajudar as coisas do eterno, não ajudar. Porque não vai ficar um buraco. Então, veja. O que ele está falando aqui? Ó, você tem que espelhar para cima.
né? Todos os dias supernais, ou seja, que são os sete sefirotes. S de Gemurat, Tiferet, Saúl, e as suas que são as sete sefirotes, que é chamada também de Zeranpim, e que brilha da fonte de tudo. Né? Qual é a fonte de tudo? Que é Biná. Biná alimenta essas forças abaixo, e aí elas existem. Ou seja, tudo que eu estou vivendo hoje, tudo que eu estou tentando me conectar hoje, toda a força que eu estou botando para estudar a Torá, está subindo. Não é em vão. Mesmo quando eu não sinto mudança nenhuma no meu plano terreno, tudo está indo para cima. O legal disso tudo, o mais importante é que quanto mais dificuldades eu tenho, mais méritos eu terei. Como no caso de Jó. Até não fala, tá vendo, meu servo Jó? O Satã falar também, ele era idólatra, mas agora ele está nessa filha, o Senhor deu tudo para ele, tira tudo para ver se ele não volta para a idolatria. E olha que o pessoal volta mesmo. Não tem força para aguentar. Vamos seguir aqui. Ele pergunta, qual é a diferença entre os dois mandamentos da Torá, os quais está escrito? Para que seus dias sejam longos, honrar pai e mãe, e este outro se refere a afastar as árvores do ninho, como a gente já falou, né, no início da aula. Ele pergunta aqui, ele pergunta, ele diz, qual é a diferença desses dois mandamentos da Torá? Está escrito, para que seus dias sejam longos, honrar pai e mãe, e o outro que se refere a afastar as árvores do ninho. Na verdade, ele devia perguntar o contrário, né? Não era a diferença. Ele tinha que falar o que tem a ver uma coisa com a outra. Né? Mas ele pergunta qual é a diferença. Ele responde, ambos os mandamentos referem-se ao mundo de cima e não de baixo. Aí a gente volta aqui, ó, pai gerou, mamãe gerou, mas se for idólatra, eu não tenho que honrar. A idolatria dele, não. Eu honro os seres humanos, etc., que é natural, né? Mas a idolatria, não. Aí ele vem aqui embaixo, ó, ele responde. Para os seus dias sejam longos, ele diz aqui. Né? Fala, para que seus dias sejam longos? Este outro se refere a... E o que se refere a afastar do ninho? Ou seja, quando alguém está indo lá, as pessoas levam isso no literal, né? Aí tem um ninhozinho do pássaro lá. Se a mãe estiver aqui, olha, a mãezinha pássaro estiver aqui no ninho, o que ele tem que fazer? Ele tem que afastar a mãe do ninho e ver se ela não está lá. Se a mãe estiver no ninho, o mandamento é para não mexer no ninho. Afastar a mãe pássaro. A mãe pássaro vai sair para o seu voo, e se você encontrar um ninho sozinho, você pode pegar os ovos. Ó, na linguagem cabalista, isso vai mudar totalmente, tá vendo? Ó? Isso vai mudar completamente. Vai deixar o pássaro aqui meio ressabiado, né? Ó, olhando assim de lado, tem alguém se aproximando. Então, veja, o que ele fala aqui? Olha, é o mundo de cima. É o quê? Aba e imã. Tá, são os segredos de lembrar e guardar. Então, o que é aba? O que é imã? Quando a gente começa a estudar a Torá, a questão vai mudando, tá vendo? A gente falou que pai é o eterno e mãe é Malhut. Aqui, nesse caso, pai e mãe são Orimá e são Biná. Tá vendo por quê? A ideia aqui é que Adão e Rava, eles se dividem, não é? Em dois. Veja, e aí Rava gera Biná, que é Ima, mãe superior, e o Adão, aqui que estava sozinho, não é? Ó, começa com a família, Adão que foi dividido em dois, que anteriormente era um híbrido entre parênteses, né? Ou seja, ele era metade uma coisa, metade outra coisa. Então, vamos tentar botar isso aqui, ó, porque a gente parece que, quando vai falar do homem, descarta muito a mulher, não é? E uma coisa não existe sem a outra. O homem não existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Era isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um ser híbrido. Ó. Era homem e mulher. É lógico que a gente sabe que tudo isso é metafórico, né? É uma metáfora, não é uma metáfora para consciente, subconsciente, enfim.
Então, a gente tem que ter sempre essa ideia para não errar. Deixa eu só conseguir aqui. Ó, era um híbrido, tá vendo? Era um híbrido, um homem e uma mulher, híbrido. Tentando cortar aqui, ó. Agora sim. Era metade mulher, ó, metade mulher e metade também homem. Eram dois. Era um híbrido. Eles estavam juntos. Adão não era sozinho. A mulher foi tirada da costela dele, tá vendo? Ó? Metade de cada um. Era assim que era Adão, tá vendo? Fantástico. Imagina aí, olha, tá vendo? Metade mulher e metade homem. Que não tem nada a ver, apesar do homem e a mulher, cada um tem a sua configuração, está falando do lado direito de doação, do lado esquerdo de recepção. Ainda que em Biná ainda não existe isso. Então, quem é papai e quem é mamãe? Papai, Aba, é Rohemá. Mamãe é Biná. Eles eram híbridos, está vendo? Eles não eram separados, eles eram juntos. Metade da mamãe veio para cá e metade do papai veio para cá. Tá? Mas aqui eles continuam ó, sendo uma coisa só. É uma metáfora, né, gente? Então, veja só. Mas no caso anterior, a gente viu que também mamãe pode ser Malhut. Né? E aí tem que se entender várias vezes essa metáfora. Veja. Então, são os segredos de cima. Então, honrar pai e mãe, a mãe pássaro, são os segredos de cima. Que está ligado a Chamou Bezarro. Lembrar de quê? Lembrar da Torá e guardar a Torá. Tá? Em um, tá vendo? Sendo Zerampim e Malhut. Lembrar e guardar são Zerampim e Malhut. Por isso está escrito, para seu dia sejam longos. Né? Aqui, ó, para que seu dia sejam longos, honrar os mundos superiores. A respeito de deixar a ave-mãe, tá vendo? Deixar a ave-mãe sair do ninho, está escrito. Mas certamente deixareis a mãe ir, a ave-mãe ir, né? E levará os filhotes até vós, tá vendo? Para que fiquem bem convosco e para que se prolonguem os vossos dias. Levarinho 27, 22, 22, 22, 7. Este é o segredo do mundo superior. Olha, não é literal. Este é o segredo dos mundos superiores. Está vendo? Do mundo superior. Qual é o segredo? Que Biná, está vendo? Biná, sendo chamada de mãe, quem é a mãe de Biná? Biná é a mãe. Vamos botar aqui, ó, tudo direitinho. A gente está desenhando com vocês, para que vocês depois não falem, poxa, amor, eu não entendi nada. Ó, a mãe passa, tá vendo? Então, ó, Biná é a mãe pássaro. Olha, nosso pássaro está pesadinho. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Biná é uma metáfora, tá vendo? Para a mãe pássaro. Quem está falando isso são os judeus sábios do Zohar, que foram ensinados por Rabi Akiva. Tá vendo? Biná sendo chamada de mãe, que significa que nenhuma permissão é dada para olhar para ela. Ou seja, não se pode olhar para quem? Para Biná, que é a mãe. Ó. Não tem permissão para se olhar para ela. E deve-se evitar fazer qualquer pergunta ou até mesmo olhar para ela. Bom, aí a gente tem que parar para pensar o que significa isso. Olhar para Pinar, não poder olhar, perguntar, porque as pessoas ficam perguntando o que foram na vida passada. Já não basta o sonhaço dessa vida. Já não basta os problemas que a pessoa tem nessa vida. Já não basta. Mas, mulher, tem gente que é revelada. Isso é um problema dela para o eterno. Não basta, a pessoa quer saber o que vai acontecer lá na frente. E se você soubesse, veja que o anjo dá a tapa para a gente esquecer, você ficaria louco. Imagine se lá atrás o Eterno fala para você, ó, você vai passar por tudo isso para chegar na Torá. Você vai passar por isso, ou você vai nascer, ó, daqui a 10 anos alguém importante da sua vida vai embora, daqui a pouco você vai olhar para trás, todos os seus amigos morreram, as pessoas daqui a pouco. Aí você vai vendo que esse mundo não é tão seguro como você acreditava, quando você era mais jovem, parecia ser tudo muito eterno. Então, não é para perguntar.
Apenas conserte. Apenas saiba que se você fizer o certo, você vai consertar, dependendo do tipo de questão que tem que ser consertada. Quando a pessoa faz um déjà vu, não sei, uma volta no tempo, acontece às vezes, ela abre o portal daquela vida e traz para cá alguma coisa. É melhor deixar quieto. E aqueles que têm problema deles, deixa eles quietinhos. O pessoal está fazendo regressão e tal. Não sei quantas pessoas já foram Joana d'Arc, né? Ou, sempre alguém muito importante, muito famoso. E para Torá não importa quem você foi. O que importa é o que você tem de moeda hoje, que é a sua vida. Então, você tem, uma condição para entender todas essas questões que a Torá está ensinando. Veja, não olhe, não pergunte, faça. Ó, chamou Bezarro. Faça e conclua, estude, ajude como você puder ajudar ao máximo, porque o Eterno ele vai se alegrar com você. Aí ele continua aqui. E levem os pássaros a ti, né? Então, os jovens a ti. Bete, Ravanim, de que lá. Os jovens. Aqui os jovens são quem? Serão, né? Então, quando a gente está falando nessa linguagem metafórica, todas essas questões da Torá vão mudando. Quem são os jovens? Ó, a gente tem aqui os nossos jovens, que são os filhotes, podem ser os chamados de filhotes do pássaro, etc. Ó, são quem os jovens? Ó, são os Zerampim, são alguns que não tem nada que ver com o que as pessoas falam por aí. Negócio de descendência, ascendência, que eu sou judeu, não sou judeu, tá vendo? São os jovens, são os filhos. Tá vendo? Zerampim mais novos. Olha aí, os ovinhos estão aqui, ó, tá vendo? A mãe pássaro está aqui em cima. Não mexa nos ovinhos da mãe pássaro. Então, ele continua falando aqui, ó. Se pegar o ovo, né? Veja que a mãe pássaro não está olhando. Como está escrito? Pois pedi agora os dias que passaram, que estavam diante de vós, desde o dia que Elohim criou um homem sobre a terra, de um lado ao outro do céu. Devarim 4, 20, 32. Significando que se pode fazer uma pergunta e olhar para o céu. Ou seja, pode se perguntar olhando para Zeranpim, chamado céu, que tem o nível de Rua, Ruara Kodesh, e que pode ser investigado e observado até ali. Mas acima do céu, acima do Zeranpim, você não deve deixar seus pensamentos investigarem. Então, tá vendo? Então, a própria questão do Mishlei, lá que a gente viu, a palavra machal, lemachal, Mishlei, ou seja, são segredos profundos. Não se deve buscar, porque não vai conseguir, a nossa mente não tem proporção nem espiritual, nem emocional para isso. Então, a gente entendeu, né, gente, aqui, ó, que não é literal, não é para você, não tem nada a ver, é só uma metáfora, tá vendo? A mãe pássaro está aqui em cima. E aí você deve entender também o quê? Que você tem que entender que as pessoas que estão reencarnando aqui em Malrute, elas têm um processo que estão vindo aqui de cima, né? E a gente vai descodificando a Torá todinha através disso. É, é, aí ele falou, né? Para que fique bem com vocês, para que prolongue os vossos dias e que fique bem contigo a terceira pessoa, na terceira pessoa. Não está escrito para que seus dias sejam longos, mas sim para que você prolongue os seus dias. Pode estar bem contigo, refere-se ao lugar de onde a bondade emana para todos. E este é o mundo oculto e não revelado perenal. Não é algo pessoal, tá vendo? Para que prolongue os vossos dias, significando por sua própria força, como está escrito. Leve os jovens até você. Então, veja, a palavra que de sua força financeira, a sua cultura, quem você é na sociedade, você pode usar, não é? Para levar as pessoas para Kabbalah. É para isso que isso foi te dado, não é só para você.
Você usa quem você é. Se você era uma pessoa muito famosa na sua cidade, você tem que usar isso para trazer as pessoas para a Torá, para falar da Torá, para se doar para a Torá. Não pode ser algo só pessoal. Só não pode ser também algo que você vai interferir na vida das pessoas, mas de alguma forma você tem que informar que a Cabala existe. E as pessoas vão chegar até você. Eu não me lembro aqui de ter ido atrás de nenhum de vocês. O cheiro da Torá atraíram vocês. Maria César, nunca sonhei em conhecer o Maria César, até 5 anos, 6 anos atrás. Outras pessoas também. Outras vieram fazer um mapa, estão estudando, outras, sei lá, é um monte de coisa. Outras foram informadas, mas as que têm que ficar, ficam. As que sente na alma, elas ficam. Então, a gente tem que estar preparado para essas pessoas que vão chegar. Agora, a gente não pode querer encaixar coisas que não existem dentro da Torá para essas pessoas. E já tem pessoa querendo fazer regressão, tem pessoas já querendo fazer isso, querer fazer aquilo, e um monte de coisas que não tem na Kabbalah. E aí quer apresentar a Kabbalah como se a Kabbalah fosse uma varinha mágica para resolver o problema de todo mundo. A pessoa tem que vir para estudar. Senão é melhor que ela nem seja curada de nada, porque ela não vai salvar a alma mesmo, para que vai curar o quê? Vai viver para pecar mais? É a verdade dos mundos espirituais. É duro de falar, mas é verdade. É o que a Torá e o Zohar estão falando. Ó, não mexa no masal dos outros. Veja, pois alguém é capaz de se apegar às crianças que são, a gente já viu Zerampim e Malhut, pois através deles tem uma duração de dias. Se alguém tem a oportunidade de realizar um preceito, qualquer um, e faz com atenção, então ele é considerado um homem justo. Se ele faz com atenção, ele presta atenção, ele vai, faz, acredita, e mesmo que essa pessoa seja, não seja a sua intenção, né? A atenção e intenção são diferentes. Mesmo que essa não seja a sua intenção, ele ainda é considerado justo. Então, mesmo que ele só faça Shabu Bezarru. O que a Torá fala? Faça, né? E depois ouviremos e faremos, e depois é que nós entenderemos. A Torá ela não tem essa coisa, eu vou fazer porque vai acontecer. Não, você tem que fazer, testar, e você vai ver. Em todas as questões, desde acordar 3 horas da manhã, estar nos churins, tudo que você pode fazer, testar, ajudar financeiramente, teste para ver só. O Eterno não falha. Ele não falha. Não falha. Então, veja, e ainda é considerado justo porque cumpre o mandamento do seu mestre, tá vendo? E quando você vai fazer tudo isso, você não vai fazer pensando em ninguém, além de falar do Eterno, falar da Kabbalah e falar da Torá. A intenção tem que ser isso. E mesmo que não tenha intenção, você fazendo isso, você quebra, porque às vezes a gente faz, né? Faz sem acreditar muito. Ah, mas eu não acreditei, eu acreditei. Não tem problema nenhum, vai ter o mesmo resultado. Inclusive, diz que quando você não quer fazer, o que você faz ainda é melhor do que quando você tem vontade de fazer, porque aí você quebrou a sua mal vontade. Vai tentar falar, mesmo ele não fazendo, ele acreditou. Mesmo ele não acreditando, ele fez, na verdade. Né? Mesmo ele não acreditando, ele fez. Veja, pois a realização de um preceito não requer uma intenção. No entanto, aquele que não faz entender a razão não é considerado como aquele que dirige sua vontade para fazer. Ou seja, quem tem a intenção é melhor ainda. E medita sobre ele com o desejo de contemplar, aqui é a glória, né? Mas a gente já viu o que é Kevod. E a Kevod, ele tem gematria 26 de seu mestre. Isso porque um ato intencional depende do desejo, tal abaixo suscita um ato correspondente acima. Acima onde? Que é o Malhut superior, chamado de ato. Tá vendo? Ele liga e está devidamente retificado. Como em uma ação física, um ato da alma também se manifesta através dessa intenção. Pois o santo bendito seja ele, deseja o coração e a intenção também do homem. Se uma pessoa não cumpre o mandamento,
Mas esse ser humano não cumpre o mandamento com o coração, que é a qualidade mais essencial de tudo, né? Aí diz aqui, Davi orando disse, estabelecer a obra das nossas mãos sobre nós, prosperais as obras das nossas mãos. Isso é um Tehillim 97, ou seja, ele ora para que o Eterno possa fazer com que as suas mãos possam produzir coisas prósperas para a Torá. Tehillim 97. Pois nem todo mundo tem a capacidade de estar atento e dirigir seu coração, de corrigir tudo e cumprir o preceito. Por isso ele faz essa oração. Estabeleça as obras da sua mão sobre nós, ou seja, cria em mim a vontade, me dá o desejo, eu estou fazendo o mandamento quando eu posso. Mas se tiver a intenção, melhor ainda. Ele pede o significado de estabeleça a obra das nossas mãos sobre nós. Ele responde que estabelecer significa realizar seu estabelecimento, ou seja, a vejação corretamente. Como que a pessoa ela pode fazer um mandamento desse aqui, levando tudo no literal? Está falando de reencarnação, as conclusões de Malhut, Zerampim, de um livro como? Ela vai simplesmente lá, vai ver um ninho de passarinho, que não é nem mais do que se faz na maioria das vezes, vai ver se a mãe pássaro tiver, vai expulsar e etc., e vai pegar os ovos, vai levar isso no literal. É isso que o judaísmo faz. Para eles, isso aí é o máximo. Aí eu pergunto, mas como que vai pegar o ovo da galinha? Ou do avestruz, ou sei lá do que? São aves. Então você vai ter que expulsar a galinha do galinheiro, a ave, para pegar, e as pessoas vão fazer isso mesmo. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. A Torá, o Zohar Kadosh, só está falando de coisas da alma. Perceba, então, o mandamento, eu tenho que entender, que são as mudanças internas. Eu estou completo na Kabbalah. Eu não posso estar em parte na Kabbalah. As pessoas, quando estão nas suas religiões, elas estão completas na sua religião. Elas acreditam, não é? De todo o coração. Então, ele, inclusive, ele usa aqui no Tehillim, está sendo falado, ele usa aqui Mei Ponenerra, Aleinu Ponenerra, Veatekim, Tekuná, Leolam, K, Yot. Tá vendo? Então, ele fala de todo ser, de toda a essência, para o Eterno estabelecer as obras da sua mão. A gente está estudando sobre isso, a gente vai chegar na letra K. O que é a letra K? É a mão. A letra K é as mãos, são as mãos. Você pegar a letra K e olhar, né? Ela é a mão. E a letra K mesmo, K, e um fei final, vão dar a gematria de 100. A gente vai falar disso. Aí ele diz aqui, ó, então estabelece acima sobre nós, embora saibamos apenas como agir, mas não dirigimos a intenção correta do coração. O prosperar é a obra dessas mãos. Então, veja só, o que a pessoa precisa? Como que os caras religiosos eles conseguem o dinheiro das pessoas? Prometendo, se você dá, você recebe. Venha fazer uma prova com o Eterno. Na Cabala não é assim, nem precisa falar que o Eterno devolve. Ele pode devolver como? Tudo é dele, né? Mas ele ainda devolve. Ele devolve com saúde, proteção, porque o próprio Zohar fala, olha, você vai ser salvo da morte. Então, olha, eu já falei isso para você, é verdade. Eu quero que o Eterno tire a minha vida, se não for verdade. Todos os alunos que são doadores e doam de coração, eles são prósperos. São mesmo. São prósperos. Chega o aluno que doa, quando chega no final, olha, consegui a escritura da minha casa. Moré, olha, tudo está maravilhoso. Olha, Moré, os que não podem doar, eles se doam como ajudando, né? Comentando os vídeos, doando, ainda não podem. Mas o Eterno está vendo toda a intenção. Ele está vendo toda a intenção. Agora, tem alunos que podem doar R$ 5, R$ 1, uma moedinha, não tem problema. Faça o teste com o Borê.
Às vezes tem toda uma coisa presa na sua vida que o lado negativo está retendo, e aí você não consegue ir. Eu, sinceramente, não gostaria de ter essa conversa com vocês, mas faça esse teste, pegue lá uma moedinha de 50 centavos e dê, faça a doação. Mesmo sem intenção, mesmo com raiva. Tire coisas que são supérfluas para a sua vida e dê para o eterno. Se você está precisando comprar um livro de Kabbalah, faça, deixa de comer um hambúrguer, deixa de comer a pizza, deixa de fazer qualquer coisa e compre. Você vai estar doando para a sua alma. Você vai ver, faça esses testes para ver se as coisas, o Eterno não vai abrir. Ele abre, não tem jeito. Porque não tem como o Eterno não pagar, não tem como ele não ser bom. Por isso que ele fala, mesmo sem intenção. Acorde de madrugada para rezar, está com dificuldade, o Eterno está tentando te mostrar isso. Acorde de madrugada para estudar, não tem força, tem que fazer. Porque não pode a sopa, o prato, a receita da Torá, ela não pode ser incompleta, ela tem que ter uma completude, ela tem que ser inteira. Ela não pode ser escolhida por nós. Eu faço isso, aquilo eu não faço, agora eu vou, agora. Não é assim que funciona. A gente tem que se esforçar. Tá vendo? Prosperar é as obras da nossa mão. Ele pergunta, prosperar quem? A resposta, a nota que precisa ser estabelecida, ou seja, faça mal útil, né? Que deve prosperar para que possa unir aos pais, que são Hesed, Geburah, Tiferet e Zeropim, tá vendo? Hesed, Geburah e Tiferet, que são os pais, os patriarcas, a quem será devidamente estabelecido através dessa escritura. Veja, a gente está numa construção espiritual. A cada dia a gente está descobrindo. E nessa aula de hoje, fantástica, está cedinho ainda, são 11h05, acabou a aula. Ficou estabelecido para a gente, não é? O que são esses atributos, como eles funcionam, e não tem nada a ver com o literal. O que vai acontecer, gente? Vão ter pessoas que ainda vão continuar literalizando. Isso não tem jeito. Eles vão continuar achando que o mandamento é expulsar a mãe pássara para pegar os ovos. É por isso que existem mispatim, desde que você entende, existem leis rucate. Não tem como pegar uma vaca vermelha, ou, sabe? Não é nada disso. Então, a própria lei rucate já diz, né? A letra rede e o curso, veja, é uma coisa complicada. Mas essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar mais, eu estou aqui, ó, à disposição. Se quiserem fazer pergunta,